Estamos de volta com Painel Cidadão. Com o último bloco do Painel Cidadão. E temas eleições. No último bloco nós fechamos falando com o Dr. Castilho que faltava uma última hipótese. Na realidade não falta. Ele abordou as 3 hipóteses. Permanece nas urnas, impugna-se, ele não assume. Não se impugna, ele assume. E o terceiro caso, a questão de que se pode substituir até o dia das eleições, se pode substituir o candidato e fica a foto lá do candidato anterior. O número seria o mesmo para o substituto, a foto do candidato anterior. Doutor Castilho, prosseguindo, a questão da apuração dos votos. Existem 3 zonas eleitorais, o senhor é responsável por uma, mas com a questão da urna eletrônica, na realidade seria processamento de dados, né? Processamento de votos, nem apuração, né? Poderíamos até dar essa denominação, apesar que a lei ainda fala em apuração de votos. Tem uma estimativa, por exemplo, 22 horas, 23 horas, 8 horas do dia 8, como é que a gente pode passar isso para o eleitor? Para a população em geral? Nós vamos conhecer o nosso prefeito no mesmo dia. Mesmo dia? Exceto se o prefeito que for às urnas e ganhar a eleição for impugnado e depender de recurso. E aí nós não vamos só conhecer depois que julgarem os recursos. Mas se o vencedor for alguém que não seja impugnado, algum dos candidatos que não seja impugnado, nós vamos conhecer no mesmo dia. Porque, na verdade, a apuração, eu costumo falar que ela é imediata. Porque encerrou a votação às 5 horas, os próprios presidentes de mesa, que auxiliam a Justiça Eleitoral, já tem que expedir o que a gente chama de boletim de urna. Então, ali já se começa a apuração. Você já conhece às 5h10 quantos votos teve para cada candidato naquela sessão. Os partidos políticos, normalmente, eles têm os coordenadores dele, os fiscais que saem fazendo apuração paralela, né? Eles vão em BU em BU e vão transmitindo os dados. O nosso demora um pouco mais oficial, por quê? Porque nós temos pessoas que estão trabalhando para a Justiça Eleitoral, que elas vão passar em sessão por sessão, assim que terminar as votações, e vão nos trazer o pendrive. A totalização. O pendrive contendo todos os dados daquela urna. Esses dados são inseridos no computador aqui, no meu caso, da 402, e temos a 101. A 101 totaliza os votos das sessões deles e eu vou totalizando os meus. E como a 101 é a totalizadora, a zona totalizadora, os meus dados da 402 vão diretamente para a 101 através de ligação da intranet do tribunal. Então, assim que eu apuro, que eu vejo, coloco uma urna e reconheço... TRE ou TSE? Não, pelo TRE já tem a ligação direto com a zona totalizadora. Tá. Então, eu apuro na minha zona. Na minha zona vai ter fiscal de partido, imprensa, vendo o que eu vou apurando lá. Essa apuração é feita à vista de todas, porque é só colocar o pendrive, sai a apuração e já sai outro boletim para ser impresso lá. E já transmite diretamente para a 101. Então, as informações mais coerentes são as que são transmitidas pelo 101, porque ela já vai transmitindo o total de urnas apuradas das 2 zonas e a porcentagem de cada candidato das 2 zonas. Porque o TRE só vai receber da 101, não da 402. E eu não enxergo, na 402, a gente não enxerga o que a 101 está fazendo. A 101 enxerga o que eu estou fazendo, entendeu? Entendi. Por volta de que horário? 23 horas, 24 horas? Eu tenho a impressão que acho que é mais cedo. Mais cedo. Para vereadores também? Também. Também, é mesmo processo, né? O problema de vereador é que eles têm que fazer o quociente eleitoral, essas coisas. Mas hoje é tudo automatizado. Então, assim que a última urna... praticamente, assim que a gente colocar o último pendrive, eu tenho 230 e poucas, 240 e poucas. Assim que o último pendrive for totalizado, eu já vou ter, e a da 101 for totalizada, eu tenho o total das eleições. O programa já faz o quociente eleitoral, tudo? Já faz tudo. O programa já faz tudo e já sai a lista dos eleitos, já sai tudo. Ok. Né? Exceto se tiver, que aí é informação da 101, que eu não sei,
porque às vezes a totalização não é na 101 e é no TRE. E aí nós temos o problema de transmissão, que a gente chama, porque o TRE fica sobrecarregado, porque o estado inteiro passando informação para ele, entendeu? Certo. E aí ele fica sobrecarregado e aí pode demorar um pouco mais. Certo. Mas essa altura, eu tenho certeza que os rojões já vão estar espocando na cidade, porque a apuração paralela já vai estar informando. Né? Porque os fiscais já terão acesso às informações. Já terão. Né? Só não falarão de vereador, talvez, eu não sei como eles estão. Pode ser que até eles tenham, né, alguma tecnologia já para fazer, já quociente eleitoral. A mesma do TRE, né? Mas o problema é que os nossos dados são inseridos automaticamente, o deles não. Né? Dia das eleições, participação individual do eleitor. Existem uma série de proibições, que está aí, que a população em geral já está acostumada. Mas essa participação individual do eleitor? Então, isso daí causa um pouco de celeuma também. Eu mesmo tive respondendo para algumas pessoas extraoficialmente, fizeram até consulta, mas o juiz singular não é órgão consultivo, explicando a seguinte situação. Existem partidos grandes que a gente tem conhecimento, vou até dar nomes aqui, assim, por exemplo, o PT faz algumas convenções. Lá nas convenções dele em São Paulo, eles vendem boné, eles vendem camiseta, eles vendem broche. O PSDB vende o tucaninho, vende uma camiseta amarela, né? O PSOL vende uma propaganda. Isso se chama propaganda institucional. Essa propaganda é possível usar nesse dia. O que eu falo que causa celeuma é como que o eleitor pode vestir uma camisa de determinado candidato no dia da eleição, se é proibido ao candidato dar qualquer presente ao eleitor. É essa situação que é complicada. Então o eleitor pode se manifestar com questões institucionais e tem que ser isolado, porque se eu levantar e tiver 50 pessoas no Parque do Povo com camisetas da mesma cor que identifique a propaganda que estava sendo realizada por um partido ou por um candidato, é lógico que isso daí vai ser tratado como uma boca de urna, uma propaganda irregular, e vai ser chamada a polícia para resolver a situação. Então o eleitor pode ir com uma bandeira, pode ir com uma camiseta, pode ir com um broche, né? Agora, não é normal você ver, por exemplo, vários eleitores com a camiseta de um vereador, até porque o vereador não tem cabo eleitoral, a gente não está vendo, então a situação é complicada. O eleitor tem que ser individual, não pode estar em grupo. Fica aí o esclarecimento. Obviamente, a imprensa vai divulgar nessa última semana das eleições todas essas proibições, mas é uma coisa que é uma situação que talvez não tenha se falado muito, mas que a Justiça está de olho nisso. Doutor, uma mensagem final a toda a população, ao telespectador de Presidente Prudente, da região, de Santo Anastácio, ao internauta que assiste o painel cidadão simultaneamente, uma mensagem do juiz eleitoral neste momento que antecede as eleições, em todos os sentidos, e aí o senhor fica à vontade para transmitir. Eu participo de eleições, primeiro como escrutinador, desde 1982, e como juiz de direito, presidindo juntas apuradoras, desde 1992. Eu já fiz eleições em cerca de 15 cidades. E em todas elas, ou seja, há 20 anos, ou mais, há 30 anos, a gente sempre escuta a mesma coisa. E são duas coisas que são escutadas. E as duas coisas ainda me preocupam, porque parece que a população não dá à eleição o devido valor. Talvez porque não consiga ter uma aproximação, uma empatia com os próprios políticos. Talvez seja isso, não sei. Mas duas coisas me preocupam. A primeira é o que eles chamam de voto de protesto. Então a pessoa vota, e eu sempre falo, nós já tivemos rinoceronte, já tivemos índio no Congresso, palhaços, cantores que estavam na moda, ou seja, vota-se numa pessoa para protestar contra os políticos. Mas essa pessoa vai ser política e essa pessoa vai decidir direitos. Vai legislar, então, vai dirigir. Aí depois nós temos problemas de legislação como o embate entre a ficha limpa e a lei das eleições e ninguém entende. Assim, vai lá ver quem fez a lei, vai lá ver quem fez, entendeu? Então esse voto de protesto é um negócio meio estranho, porque a pessoa me impõe alguma coisa ou impõe para a população do município alguma coisa
que 4 ou 5 mil pessoas resolveram fazer protesto. Eu acho isso meio preocupante. Devíamos primeiro analisar quem tem capacidade para participar daquele processo legislativo, daquilo que ele vai fazer dentro da Câmara Municipal. A segunda questão que me assusta um pouco é a questão da compra de votos que a gente vê. E aí entra tudo. A compra de votos se dá por entrega de cesta básica, entrega da gasolina, promessa de dinheiro, promessa de bens. Promessa de emprego futuro. Promessa de emprego futuro, promessa de que vai fazer alguma coisa especificamente para ele. E o que me preocupa nisso é que parece que o eleitor não enxerga que o candidato que compra o voto dele hoje vende o direito dele amanhã. Essa é a situação. Tanto que se a gente for parar para pensar no julgamento do mensalão e as condenações que têm saído, estão sendo reconhecidos que houve venda de voto dentro da Câmara. Quer dizer, comprava-se o voto do político para aprovar determinada lei, que hoje são leis importantes que regem a nossa vida. Então ele vendeu. Inclusive a ficha limpa e a lei eleitoral. Então ele vendeu muito eleitor lá, né? Alguém pode ter vendido eleitor. Então quem compra o seu voto vende o seu direito, não tenha dúvida. Essas são as duas preocupações que o eleitor devia pensar um pouco antes de apertar o botão da urna eletrônica. Para finalizar em 10 segundos, essa questão da conscientização, nós podemos classificá-la como em evolução, melhorando? Eu acho que está melhorando, mas eu acho que ainda é a passos muito lentos. Eu acho que enquanto não houver uma aproximação maior ou uma credibilidade maior da população em relação à classe política, ou nem diria política, aos servidores públicos, aqueles que são tanto do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo, nós podemos ter essa questão do voto de protesto. Dr. Carlos Castilho, muito obrigado. O Painel Cidadão agradece e eu particularmente também por todos esses esclarecimentos. Obrigado eu pela oportunidade de tentar esclarecer a população sobre aspectos que estão aí em celeuma na nossa sociedade hoje. Grande abraço a todos. Semana que vem estamos de volta, se o grande Criador assim nos permitir. Até lá, amigos.